Tudo bem, meus amigos? Eu queria hoje nesse vídeo dar uma dica mais ou menos óbvia, mas às vezes é importante a gente falar o óbvio, né? Às vezes é importante a gente falar o óbvio. É assim, vamos ao objetivo, tá? Eu estou indo, acompanhando as passeatas aqui em São Paulo, na frente do quartel. Semana que vem eu estarei no Rio de Janeiro a trabalho. Se eu tiver um tempinho de folga, por mínimo que seja, também vou para a frente do comando, junto com o Eduardo Vieira, com o Márcio Gelberg, com o Gustavo Reis e quem mais quiser me acompanhar. Tudo isso é importante, mas cada dia que passa aumenta muito a probabilidade concreta de que o desgraçado de 9 dedos suba a rampa. Esse é o fato, meus amigos. Esse é o fato. Tá? Esse é o fato. A chance dele subir a rampa fica cada dia maior, a gente sabe disso, não adianta a gente pegar, se isolar desse fato. Senão a gente vai ficar parecendo aquela Shindo Remei, né? Depois vocês pesquisam sobre a Shindo Remei, um dia eu faço um vídeo sobre ela. Por que eu tô falando sobre isso? Meus amigos, tá na hora de vocês terem plano B. Eu não sei qual que é o plano B de cada um, tá? Eu sei que, assim, até mudar de país é difícil. Mesmo para mim é difícil, tá? Eu tenho uma profissão fora do Brasil, eu tenho uma cidadania europeia, portuguesa. Se eu quiser, eu consigo uma italiana também. Mas, mesmo assim, é difícil. É difícil. Eu sei que, assim, se eu mudasse para Portugal, eu estaria recomeçando do zero. Recomeçando do zero com 50 anos de idade. Ainda que não seja o 000, ainda que hoje você possa fazer algum trabalho aqui estando lá tal. Mas, o que eu quero falar com isso? Sei lá, plano B às vezes é difícil de articular, às vezes é meio complicado. Mas tem algo que você pode fazer. E isso é muito simples. Isso é muito simples. Às vezes não requer nem dinheiro. Só um sinal de internet já basta. Leiam. Leiam, muito bom. O professor Olavo de Carvalho, cada vez mais ele está vivo, né? Cada vez mais você pega as coisas que ele falava e fala, puta merda, meu, esse cara é um gênio. Ele falava isso, né? Quando tudo à tua volta estiver desmoronando, quando tudo à tua volta estiver colapsando, quando as dívidas crescerem, etc., faça duas coisas. Estudem e orem. Estudem e orem. Estudem e rezem. Tá? Porque estava fazendo uma conta aqui outro dia. Eu leio mais que isso, tá? Na capinha do vídeo tem os livros que eu li nos últimos 35 dias, sem contar os textos da área jurídica que eu leio, e sem contar aqueles que eu produzo também. Isso aqui são livros que eu li nos últimos 35 dias. Passaporte 2030, Arquipélago Gulag, O Foro de São Paulo, Olavo de Carvalho, Línguas de Fogo e A Tragédia da Utopia, do Percival Pugina. Eu tenho um hábito de leitura muito desenvolvido em mim, tá? Mas isso é uma coisa que eu desenvolvi já desde criança. Mas não é difícil desenvolver esse hábito. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês lerem 10 páginas por dia, que não é nada do outro mundo. Imagina assim, olha, eu vou me recondicionar fisicamente, tá? Eu não vou pedir para você andar, fazer uma caminhada, fazer um trote no primeiro dia de 8 quilômetros. Que tal você dar 2 voltas? Que tal você dar uma volta no quarteirão? Equivalente a isso, entendeu? Uma volta no quarteirão você aguenta dar. Por mais sedentário que você esteja, por mais obeso que você esteja, por mais fora de forma que você esteja. Ler 10 páginas por dia é algo viável, é algo factível. Se você ler 10 páginas por dia, você vai estar lendo 3.650 páginas por ano. Isso dá mais ou menos o livro do Olavo de Carvalho, Foro de São Paulo, que é um catatauzinho, tem umas 360 páginas. Seriam 10 livros consideráveis por ano, fazendo um esforço que não é muito grande. E por que eu falo isso? E eu faço analogia com o esporte. Da mesma forma
que quando você faz um esporte, por mais que seja fraca a intensidade que você está fazendo, mas é importante fazer continuamente, tá? Não se preocupe, por exemplo, não, vou pegar um livro hoje, vou rachar, vou ler 100 páginas, e daí você descansa 20 dias. Procure ler 10 páginas por dia. E daí você vai pegando ritmo, vai chegar uma hora que você vai estar lendo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, daí para mais. Fora que eu leio de processo, tá? Fora que eu leio de processo. Da mesma forma que quando você faz um esporte, você melhora tua condição muscular, tua condição cardiorrespiratória. Quando você lê com frequência, você fica mais inteligente. Porque a leitura, dentre outras coisas, ela estimula a imaginação. Você nunca se deu conta que quando você lê um romance, um livro de ficção, você vê no seu cérebro o rosto dos personagens, o carro que ele está usando, esse tipo de coisa? A leitura estimula a imaginação. Quer dizer, quando você... Isso é científico, tá? Isso é científico. Quando você lê, você fica mais inteligente. Eu estou balançando, eu fico me mexendo e balanço a câmera. Peço desculpas. Quando você lê, você fica mais inteligente. E por que é importante você ficar mais inteligente nesse momento? Porque o Brasil vai entrar no momento de uma agudíssima crise econômica. Tá? Não adianta a gente sonhar. Com a eleição do PT, com a Haddad no Ministério da Economia, com uma provável volta da Covid, sei lá se vai chamar Covid-19 ou Covid-23, né? Tem até o filme que fala da Covid-23. Então, assim, com o PT na gestão do país, com uma provável volta da Covid, a gente não sabe o que vai, o desdobramento da guerra na Ucrânia, como isso nos afetará, a economia vai entrar numa crise, infelizmente. O Bolsonaro salvou a economia brasileira, Bolsonaro barra Paulo Guedes, e o desgraçado de 9 dedos vai destruir a economia brasileira. O que eu quero falar com isso? Nesse momento de crise, todo mundo que está me vendo aqui, ora é empresário, ora é servidor público, ora é prestador de serviço, mas todo mundo que está me vendo aqui presta serviços para alguém. Né? A gente ganha a nossa vida assim, fazendo serviço para alguém. Então a Cléia Fará, ela sabe cozinhar, e ela tem um restaurante, e ela faz a comidinha dela e ela vende. O Paulo Papini é um advogado bom, diga-se de passagem, e faz o serviço dele de advocacia e vende esse serviço. Márcio Engelberg, idem. O que eu quero falar, meus amigos? No momento de crise, ninguém está disposto a gastar seu suado dinheirinho com aquilo que não seja ótimo. Então, se eu for no restaurante, no momento de crise, enquanto eu ainda puder ir no restaurante, eu vou pensar o seguinte, olha, dinheiro não está dando em árvore. Se é para eu ir a um restaurante, eu vou no melhor. Eu vou num que eu tenha certeza que a comida é boa. Se eu for contratar um advogado, não dá para arriscar contratar um meia-boca, não. Tem que contratar o cara que vai resolver, nem que custe um pouco mais caro, porque eu sei que o barato tende a, em 99,9% dos casos, em qualquer atividade profissional, sair caro. Se você é mecânico, idem, e por aí vai. E como é que você se blinda contra a crise? Estudando, lendo e orando. Então eu peço a vocês encarecidamente, por favor, leiam muito, leiam demais. Isso pode ser o diferencial na vida de vocês daqui a 2 anos.